Fala galera, estamos aqui no Pod Nelson, além do jogo, falando aqui do Multi Estúdios, aqui do Shopping Parque Jacarepaguá, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo para um bate-papo o nosso amigo aqui, Clodoaldo Silva, nosso multicampeão paralímpico, potiguar de nascença e o mais importante, torcedor fanático do ABC. Seja bem-vindo, Clodoaldo. Olha só, Nelson, ABC Clube do Povo, campeão das multidões, será sempre o mais querido dentro dos nossos corações. Eu me orgulho de ser da terra potiguar quando vou para o gramado ver o ABC jogar. Já viu que eu sou ABCdista, né? Não deu nem pra perceber, né, meu amigo? Cantando o hino e tudo. E você sabia, Nelson, que o Frasqueirão, que é o estádio do ABC, foi o único local que Ronaldinho Fenômeno foi vaiado e Clodoaldo Silva foi aplaudido? Mas isso tem uma justificativa muito boa. Quer saber a história? Vamos contar. 2006, eu já morava no Rio de Janeiro, estava lá em Natal passando férias e, coincidentemente, o Ronaldinho também estava. E no Frasqueirão estava tendo uma competição sub-12, ABC e América, e agora se você me perguntar quem ganhou, eu não vou saber quem ganhou esse torneio. Foi o ABC, pronto. Foi o ABC. Vamos, ABC, né? Vamos. Eu sou torcedor, estávamos no Frasqueirão, então foi o ABC. Foi o ABC. E aí, eu e o Ronaldinho fomos convidados para poder estar premiando os atletas campeões. Todo mundo sabe que eu sou alvinegro, né? ABC de Natal, e aí cheguei antes, 1h30 antes, atendi todo mundo, bati fotos, dei autógrafos, atendi quem eu podia e fui pro meio de campo lá, estava montado um palco e o Ronaldinho chegou atrasado, o evento atrasou por causa dele, ele chegou de helicóptero no meio, já saiu e foi direto lá pro palco armado. Eu de um lado, ele do outro. Quando ele foi anunciado, a galera começou a vaiar. Quando eu fui anunciado, a galera começou a aplaudir, gritar meu nome. Eu constrangido com aquela situação toda, né? Ronaldinho Fenômeno sendo vaiado e eu aplaudido. Eu baixei a cabeça assim, Nelson, mas no meu coração eu tava, cara, eu sou muito foda. Essa é a história, Nelson. Mas essa é a parte boa, né? A gente também tem que ter o reconhecimento do nosso valor, né? Do nosso esforço, do nosso sacrifício, porque a gente não chega onde chegou sem sacrifício, né? Qual foi o seu maior sacrifício para você chegar onde você chegou? Eu nasci com uma paralisia cerebral, né? Eu sou cadeirante, fazendo até minha autodescrição. Eu sou uma pessoa de cor morena, cabelo moreno, olhos castanhos, uso uma cadeira de rodas, estou usando uma camisa branca, né? Com detalhes aqui azuis. E, cara, eu costumo dizer, Nelson, que eu sou um cara grato por tudo que aconteceu na minha vida e principalmente no meu nascimento, porque muitas pessoas com paralisia cerebral, eles não conseguem se movimentar, eles não conseguem ter independência e eu tenho tudo isso. Então, o sacrifício realmente, desde da minha infância, do meu adolescência e a vida adulta, ainda não só do Clodoaldo, mas é a falta de acessibilidade. Só que eu sempre fui um cara, Nelson, que eu sempre tive o apoio dos meus irmãos, da minha mãe. Então, mesmo que não houvesse acessibilidade, mesmo que não houvesse a possibilidade de estar num local acessível, eu ia lá e fazia. Existia a família, né? Existia a família e isso é muito importante. São quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãs. 13? 3. Ah, tá. 3 Errei irmãos. A conta. Desculpa, isso. gente. Não, eu que 3 irmãos e 3 irmãs e um irmão, né? Tá. Comigo formam 5. E é engraçado, Nelson. Se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, né? Eu tenho uma grande ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a minha mãe. Por quê? Porque nosso pai nos abandonou, eu tinha apenas 2 anos de idade, eu sou o caçulinha da família, eu sou o mimado, galera. Bebê da mamãe. Sou o bebê da mamãe. Entendi. E ele saiu, eu tinha 2 anos de idade, e aquela mulher, né, Dona Maria das Neves, poderia fazer tudo com aqueles filhos, poderia deixar no orfanato, poderia abandonar. Mas ela virou o mundo de pernas pro ar para dar o melhor para vocês. Para dar o melhor, ela tem que trabalhar muito
para poder estar nos dando o melhor, né? Mas ela nos dava carinho, nos dava atenção. E o mais legal, Nelson, além dela ser minha ídola, eu considero a minha mãe a pessoa mais inteligente do mundo. E olha que ela só estudou até a 4ª série do ensino fundamental. Então, teoricamente, não dá para parecer que é tão inteligente, mas ela é. E por que eu falo isso? Porque, como eu falei, eu tenho 4 irmãos, comigo eu sou o 5º, eu sou a única pessoa com deficiência, mas ela nunca me tratou como coitadinho, ela nunca me tratou como vítima. Sempre lhe tratou como um igual. Como um igual, então se eu tinha que tomar palmadas, eu tomava, se eu tinha que ficar E de castigo... aprontava muito? Rapaz, pra caramba! Era arteiro? Muito. Muito, e uma dessas artes, o que acontecia? Conta a pior pra gente. Isso aí. Não sei se é a pior, porque como a gente vai bater muito papo, vai aparecer vai aparecer outra. Ao longo então do tá. nosso Pod Nelson, né? Isso aí. E aí, cara, o que sempre acontecia, minha mãe, ela saía para trabalhar, meus irmãos já eram mais velhos que eu, também saíam para trabalhar, e... ela tinha medo, né, da questão da violência, de eu estar saindo para sair com os amigos, alguma coisa. E ela sempre falava, ó, vou sair, mas você fique dentro de casa, não saia. Aqui tem comida. Ou seja, é escrever embaixo, vá para a rua fazer alguma bem coisa. Assim. É bem assim. Para não falar um nome feio. É isso aí. E aí, a galera, né, os meus amigos apareciam, Clodô, vamos jogar bola, Clodô, vamos jogar videogame, isso e aquilo. E aí eu ia, né, ia com eles. E geralmente nós íamos jogar bola, né? E a única posição que me restava era goleiro. Então, era tudo areia, e aí a bola vinha, pulava, ficava todo sujo. Ou seja, chegava podre de sujo em casa. Podre de sujo em casa. E qual que era... E, normalmente a roupa era branca, no mínimo. No mínimo, isso aí. E o que... E areia preta pra caramba. Ali no sol. Isso aí. E areia preta pra caramba. E o que ela falava? Não saia de casa, não saia pra lugar nenhum. E você batia o pé e falava, não saía. E eu saía, e aí eu pensava, cara, se eu chegar antes dela e tentar disfarçar, eu não vou conseguir. Ela vai ver eu todo sujo, essa coisa. Então eu vou ficar aqui e vou fazer com que a surra pelo menos vale a pena, né? Então aproveitava. Aproveitava, mesmo sabendo que em casa ia tomar uns chicotes. Mas, e o mais legal nessa parte, Nelson, que quando esses meus amigos, né, iam me buscar lá em casa, nenhum tinha deficiência. E eu era a única pessoa que tinha deficiência. E eu sempre fui o maior, né, da turmazinha. E o campo de futebol era um pouco distante. E aí cada um fazia cadeirinha com as mãos e me levavam até o campo de futebol. E, cara, eu não era o Clodoaldo Silva, eu não era o campeão, né? Mas eu ficava muito feliz. Mas era o ídolo daquela garotada. E eles... Porque era aquela pessoa que se superou, não usou isso como lamentação, nem limitação. E aí, a partir daí, você começou a sua primeira vitória. E aí eu comecei a minha... Que é a vitória na primeira... vida, né? Isso aí, a vitória na vida. E isso muito me orgulha, porque ali não era o Clodoaldo Silva campeão, mas eles sentiam a alegria de poder ter o Clodoaldo Silva do lado. E aí, pegando esse gancho você falando, né, da minha primeira vitória, aí eu me lembro da minha primeira medalha. Muitos acham Clodoaldo Silva, campeão paralímpico, 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes, né? Foi estadual a primeira? Então, tu acha que minha primeira medalha foi de o quê? Ou foi escolar? Nelson? Minha primeira medalha, todo mundo deve estar assistindo e achando, caramba, a primeira medalha do Clodoaldo foi na natação, foi na piscina. Mas não foi não, galera. Chuta aí a modalidade que eu ganhei a primeira medalha, Nelson. Futebol. É isso aí, futebol. Boa. Goleiro menos vazado. O ano era 94. Mas você era o goleiro do ABC? Não, né? Não fui. Infelizmente não. Uma das poucas frustrações não que eu tive. Mas em 94, participei de um torneio entre classes. Já estudava, né? Sempre estudei. E aí, houve esse torneio. A minha equipe entrou. Eu era o goleiro, era a única posição que me restava, né? E naquela época eu ficava em pé, né? Com a muleta embaixo das traves. Quando a bola vinha,
eu jogava a muleta pro lado. E pulava. Eu jogava para um lado e pulava para o outro. Nunca dava certo, né? Nunca dava certo, sempre tomava o gol. Campeonato rolou, e aí depois terminou o campeonato, e nós saímos na 6ª colocação e ganhamos a medalha de honra ao mérito. Né? Sim. Então, essa foi minha Por primeira... acessibilidade, por Isso aí. superar limites. E essa foi minha primeira medalha. Isso já, assim, isso tudo sempre em Natal. Sempre né? Natal, no Rio Grande do Norte. É cria da capital. Da capital, Natal, né? Mas deixa eu te contar um segredinho ainda do futebol, porque eu te falei que a gente saiu na 6ª colocação, né? Sim. É que só tinham 6 times jogando. Detalhes. Um detalhe. Como diria Roberto Carlos, são detalhes. Detalhes são pequenos. Caraca, viu? Eu cantando, eu sou melhor nadando, né? Não é? Isso aí. Mas sou de Natal, no Rio Grande do Norte, Nelson. E eu nasci num bairro chamado Mãe Luísa. E Mãe Luísa é um bairro que é muito mais conhecido pela criminalidade e violência. É comunidade, é favela lá em Natal. Mas eu tenho o maior orgulho de dizer que eu venho daquela comunidade, porque se eu sou uma pessoa de bem, se eu sou um cidadão, Dona Maria das Neves me ensinou, e também aquele local me ensinou coisas boas e coisas que não são tão boas. E a gente tem que pegar todas essas partes, trazer pra gente e seguir a vida. Saber separar cada uma delas para fazer as nossas escolhas futuras, né? Isso aí. Então, essa é a ideia. Mas ainda na minha infância e adolescência, cara, pegando essa... que eu falei que os meninos iam, né, me buscar lá em casa, faziam cadeirinhas com as mãos, eu também, Nelson, e eles não me viam como uma pessoa com deficiência. E qual que é a lição que eu tirei de tudo isso, né? Até hoje. E a gente conhece muitas pessoas, e muitas pessoas falam, fulano tem preconceito comigo, fulano olhou torto para mim, assim. Só que eu aprendi na vida, Nelson, que as pessoas vão te tratar da forma que você se mostra para elas. Sim. Se você se mostra coitadinho, vítima de tudo... Você vai ser tratado assim. Isso aí. Se você se mostra de outra forma... Aí as pessoas... primeira vitória é a sua, não a dos outros. É isso. Então, eu sempre segui essa cartilha. Né? Sempre segui por quê? Porque aí ainda vem a questão da família, a questão que sempre me incentivou, nunca me deixou como coitadinho. E hoje, por toda essa bagagem, rodo o Brasil inteiro realizando palestras motivacionais, né? Mas a gente fala mais ao longo aí do nosso bate-papo, né? E aí, na minha infância e adolescência também, cara, eu fazia de tudo, eu sempre fui um cara muito bem resolvido com a minha deficiência. E foi namorador? Rapaz, eu tava pegando... Nelson, eu tava pegando o contexto já pra falar dessa outra parte. Tu é bom, tu é esperto, cara. Posso contar uma das histórias? Porque tem muitas. Rapaz, é pior. Não conta toda não, porque senão não dá tempo, não dá né? tempo. A gente só tem uma hora, tem né? outras histórias, né? Isso aí. Pra gente poder falar um pouquinho também da natação, né? Pois é, mas... Pra sobrar tempo pra essa parte pequena da sua vida, né? Com certeza. E aí... eu sempre gostei de festas, as baladas. Como eu te falei, cara, eu nunca me senti coitadinho. A sua limitação não impedia de você viver. Eu nunca me senti superior que ninguém, Nelson, mas eu nunca me senti inferior, né? Então eu fazia tudo que a galera ia para festas, ia para baladas, né? E Dona das Neves, a minha mãe, sempre me falou, meu filho, nunca use a sua deficiência para conquistar nada, nunca use a sua deficiência para alcançar seus objetivos. O que Dona Maria das Neves não sabe, Nelson, é que eu usei 1, 2, 3, 4 vezes assim a minha deficiência para conquistar algo, né? Tava numa festa... Aí eu batendo papo com a garota, papo vem, papo vai. E você já me conheceu aqui que eu sou um maior cara de pau, né? Deu pra perceber. Deu pra perceber, né, Nelson? Os pequenos detalhes. Pequenos detalhes. Quase Roberto Carlos de novo. Pois é. Detalhes tão pequenos de nós dois. De nós dois. E aí naquele papo vem, papo vai, olhei olho no olho com a garota, cheguei assim, pô, me passa teu telefone. E ela chegou na cara dura e falou, não vou passar. Eu não era atleta nessa época, mas eu já tinha um tempo de reação aguçado, Nelson. E aí, quando
Quando ela me falou não... Não quero nem imaginar. Pois é, quando ela me falou não, e o pior é que eu acho que eu vou ser politicamente incorreto aqui. Quando ela me falou não, eu já pensei rapidamente, cara, para ela me dar esse número de telefone, eu tenho que impactá-la, eu tenho que deixar ela constrangida. O que eu posso fazer? Galera, não façam em casa. Eu olhei para ela, olho no olho. Você tem preconceito com aleijado? Ela ficou toda vermelha. Aí, não tenho. Não tem, né? Então me passa o teu telefone. E aí a bobona passou e aí eu comecei a namorar ela. Então, outra história que essa vai ser a última, prometo que a gente tem muitos assuntos. Eu já estava namorando. Claro que não era mais com essa menina, era com a outra, né? Mas usou o mesmo recurso? Não que eu me lembre. Não que eu me lembre, né? Essa garota que vai ser a história, eu conheci ela num pré-vestibular, né? Num pré-vestibular que nós fizemos juntos, ela passou e eu não na faculdade, mas tudo bem. Porque você perdeu muito tempo estudando ela. Boa, muito bom, Nelson. E aí, comecei a namorar com essa garota, aquele namoro comportado, ia para casa dela com o meu carrinho, um Gol, né? Chegava na casa dela... Isso tudo em Natal ainda. Isso tudo em Natal. Isso tudo em Natal, porque as histórias aqui no Rio não dá para contar. Não, então esquece. Vamos pular essa etapa. E aí, sempre ia na casa dela, né? E aí 10h30, voltava para casa, no meu carrinho, no meu Gol. E num certo dia eu parei num sinal e do lado parou um outro Gol branco, né? Cheio de meninas. E aí elas começaram a olhar para mim, abrir o vidro. E nessa época eu já estava nadando, já era um pouquinho conhecido. E aí eu do lado e eu via que elas olhavam para mim, cochichavam, falavam uma com a outra. E eu pensando, cara, se elas sabem que eu sou deficiente, elas vão sair aqui, vão embora, não vão nem querer me ver. E aí de repente uma de trás... Oi, Clodoalda. Graças a Deus, ela sabe que eu sou deficiente. Se sabe o nome. Se sabe o nome. Já veio o sobrenome junto. Pois é. Mas essa história também é justamente para afirmar aquilo que eu te falei. Eu nunca me senti coitadinho. Não. Eu nunca me senti deficiente. Eu sou uma pessoa com uma deficiência, sou diferente, porque todos nós somos. Aliás, o que é ser diferente? Isso aí. Isso é só uma convenção da sociedade. Sim. Porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. E que bom que há essas diferenças, porque é isso que nos destaca. Sim, com certeza. Então, eu sempre fui muito de boa com essa questão da deficiência, do diferente, porque, como eu falei e enfatizo aqui, é da forma que você se mostra para as pessoas, Nelson. É como você se encara o problema. Então, se você não encarar o problema de frente... Não buscar, que aí é uma coisa que é interessante para a gente falar, né? Isso aí é da proposta, né, do podcast, a gente fala da transversalidade do esporte, né? Então, assim, o esporte é muito importante para a inclusão das pessoas com deficiência, né? Ela promove oportunidades, dá oportunidades de forma igualitária, né? E como é que surgiu a natação na sua vida? Como fisioterapia, né? E aí, pegando esse gancho da tua fala, eu vejo que o esporte é a maior ferramenta que inclui pessoas com ou sem deficiências e joga para o mundo, né? E comigo foi dessa forma. Então, depois de ter ganhado a medalha de honra ao mérito, né, na 6ª colocação, que só tem 6 times jogando, fazendo várias atividades esportivas, eu, né, falei para você que eu nasci com essa paralisia cerebral e minhas pernas, elas eram cruzadas e dobradas. Então, ao longo da infância e adolescência, fui fazendo várias e várias cirurgias e a última foi aos 16 anos de idade e ali meu médico recomendou a natação como fisioterapia. Tá, reforço muscular e, para poder melhorar a manter ela na posição. Isso aí, melhorar a locomoção, a qualidade de vida. E aí, no dia 26 de abril de 96, Nelson, que caiu numa terça-feira, eu comecei a fazer a fisioterapia pela manhã. Fazia nas terças e nas quintas. Até então, era um tratamento fisioterapêutico. Sim. Era só para uma recuperação, não tinha outro objetivo.
Nenhum outro objetivo. Só que naquele mesmo local... Como despertou isso em você, hein? Naquele mesmo local, eu fiquei sabendo que à tarde a equipe paralímpica do Rio Grande do Norte também nadava e fazia xixi naquela mesma piscina que eu. Quem fala que não faz xixi na piscina, né? Quem fala que, olha só o Cássio aqui passando, ó, galera, novidades virão, mas o Cássio vai falar para vocês, viu? E aí... não percam, ó, que serão boas as novidades. É isso aí, fiquem ligadinhos, galera. E aí, quem fala que não faz xixi na piscina, muitas pessoas chegam, vou te responder, né, a pergunta que você fez, mas tem pessoas que falam, Clodô, você fazia xixi na piscina? Aí eu falo, cara... Dava tempo também de sair para fazer fora? Então, eu passava 3, 4 horas só na piscina. Vocês não me viam saindo. Vocês acham que eu nunca fiz xixi? Então, acontecia. Mas respondendo a tua pergunta, eu não... esperava ser atleta, mas a equipe paralímpica nadava à tarde, e aí eu falei, cara, eu também posso e eu quero ser atleta. Ela te inspirou? Me inspirou porque eu já conhecia todos os atletas, eu conhecia as vitórias deles pela televisão. Tinha algum ídolo? Cara, eu sempre tive o grande ídolo que é o Ayrton Senna. Sim, mas eu digo natação, isso. Principalmente na natação, paralímpica, Gustavo por Borges. Exemplo. Sim. O Gustavo Borges, mas no Paralímpico, o esporte paralímpico, Nelson, ainda é muito novo. Estava engatinhando ainda, né? E naquele momento, nós não conhecíamos muito o movimento das pessoas, ainda, não tínhamos referências, né? E aí a gente pode até desenrolar esse papo mais à frente. Só que quando eu soube que a equipe paralímpica do Rio Grande do Norte também nadava ali, aí sim, aí veio aquela fichinha, cara, eu posso ser atleta. E aí, Nelson, cara, eu sou muito maquiavélico, eu sou muito estrategista, né? E aí eu já coloquei na minha cabeça, cara, vou fazer parte dessa equipe, como eu posso fazer? Quando vier um atleta que não puder nadar à tarde, for pela manhã, ou técnico, eu vou fazer de tudo para me mostrar, para que possa ter a oportunidade. A oportunidade. Passou o ano de 96, surgiu algumas oportunidades, mas eu não fui convidado, mas veio o ano de 97. Continuei insistindo. A persistência é importante na vida do ser humano. Determinado, né? Obstinado. Meio do ano de 97, surgiu uma oportunidade também para eu fazer um curso de datilografia, né? Tu já fez curso de datilografia, Nelson? Bem... Tem certificado? Eu tenho certificado. Ih, cara, datilografia, telex, o que mais? Digitação, não, deixa quieto. Não, é isso aí, deixa quieto. Teu advogado, ele responde. Entrega a idade. Isso aí. Mas eu tenho certificado de datilografia. Em 97, eu fui... Depois a gente explica para vocês, a garotada que estiver assistindo, o que é isso, que eu sei que vocês não sabem, mas a gente explica depois, numa outra hora. Para vocês verem como nós somos velhos, porque essas máquinas de datilografia estão em museu já. Estão no museu. E aí eu fui fazer a inscrição do curso de datilografia, a moça chegou para mim e falou, olha, nós temos 2 períodos, manhã e tarde. Qual que você escolhe? E aí eu pensei rapidamente, me coloca pela manhã. Me colocou pela manhã no curso, fui na secretaria do clube de natação, que chama-se Tutubarão, né? E aí cheguei para a moça com a maior cara de pobre coitado, de vítima. Dessa vez eu fiz cara de pobre coitado de vítima, né? Moça, semana que vem eu começo um curso de datilografia, que é muito importante para minha qualificação, para minha inserção no mercado de trabalho. Fiz todo um discurso emocionado. Mas chegou a chorar? Não, Não usou esse artifício, não. Não consegui, não sou tão Estamos perdendo um ator, hein? Não sou tão bom ator. Atormentado. Não sou tão bom assim. E aí, cheguei para ela, fiz todo um discurso. Só que, infelizmente, só tem no período da manhã, moça. Teria como você me colocar em outro período? Eu sabia, Nelson, que o outro horário vago era o horário que eles treinavam. Que era antes que eles treinavam. Por quê? Porque a academia, ela é uma academia particular. O horário, os únicos 2 horários vagos era na hora do almoço, que ninguém treinava, e no outro horário era eles. Depois era para os clientes. Então, o único horário era antes da equipe.
E aí ela chegou e falou, vou conversar com o proprietário. Ela foi, voltou, eu já sabia qual era a resposta, você vai vir para... Tô falando, eu sou muito maquiavélico, cara. Você vai ficar nesse horário temporariamente. Mas assim que acabar, aqui o estúdio é bom porque é panorâmico. A interação. A interação é constante. No shopping Jacarepaguá, então é fantástico. Eu tô me sentindo em casa porque é um aquário, né? Aquário, peixe. Então tá. Então eu tô fora. Mas voltando à história, eu sabia que era naquele horário que ia me colocar. Beleza. E aí fiquei naquele horário, comecei a nadar. E aí, sempre que a equipe entrava, era hora de eu sair. Mas eu permanecia na piscina ali. Tentava seguir os meninos, tentava seguir as meninas, nunca conseguia. Até que um dia, saindo da piscina, o técnico veio para mim e falou, olha, te vi nadando, gostei muito do que vi. E eu não sei se você sabe da história aqui do clube. Claro que eu sabia da história, né? Claro já tinha pesquisado tudo, já né? Já tinha pesquisado. Aí ele falou, ali é o Gledson Soares, ali é Rildene Fonseca, a Terezinha Mulato, o Francisco Avelino. Todo mundo eu já conhecia, mas eu, como um cara educado e gentil, deixei ele falar. Eu já ouvi falar. Isso aí. E aí... ele falou, e aí ele chegou onde eu queria. Olha, quero te convidar para fazer parte dessa equipe. E aí eu olhei para ele com a maior cara assim de surpresa e falei, caramba, nem sabia que tem uma equipe paralímpica aqui. Por isso que eu falei que eu sou totalmente estratégico. E aí o Clodoaldo começou a nadar, vieram vários campeonatos e não parou mais. Não parou mais, né? E parar para quê? Sempre tem que se movimentar. A vida é tão curta, né? Passa tão rápido, né? Quanto a travessia da piscina, né? Quanto a travessia. E um atleta, seja olímpico, seja paralímpico, em qualquer que seja a modalidade, ele treina tanto, Nelson, para muitas vezes fazer em alguns segundos, né? Um ano de esforço. Para realmente estar no lugar mais alto do pódio ou não. E qual foi a emoção da primeira vitória? Não da primeira medalha, né? Porque na primeira disputa você só ganhou prata e bronze, né? Foram acho que 5 pratas e 1 bronze, se eu não me engano. São 6 ouros, 6 pratas e 2 bronzes. Mas em Sydney, minha primeira Paralimpíada, foram 3 pratas e 1 bronze. E depois dali veio Atenas, Pequim, Londres e 2016, a Rio 2016... onde você que é o cara do futebol também, né? Se os jogadores de futebol penduram a chuteira, em 2016 eu pendurei minha sunga. Sim. Só o Clodoaldo Silva, né? Mas botou um short depois, óbvio. Depois, porque é obsceno, né? Senão eu poderia ser preso pela Força Nacional. Mas a primeira vitória... Cara, vou te falar da minha primeira vitória, minha primeira conquista de medalha de ouro na natação, que foi num campeonato brasileiro. 97, eu com toda aquela artimanha, eu entrei para a equipe. Em 98, eu vim para o meu primeiro campeonato brasileiro, aqui no Rio de Janeiro. E foi a primeira viagem sua? Foi minha primeira viagem de avião, né? E como é que ficou o coração da sua mãe? A minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo. Vendo o filho viajar a primeira vez, competição nacional. Orgulho, né? Orgulho. Era um misto, uma sensação assim fantástica. E ela, meus irmãos que sempre me incentivaram, então é fantástico, né? E aí, vindo para o Rio de Janeiro, minha primeira competição foi ali no Pedro II, em São Cristóvão, né? A minha primeira prova, 50 metros nado livre, eu nervoso pra caramba. Na raia 5, a raia 4 era o recordista brasileiro da prova. E aí, nas outras raias, tinha os outros atletas. E eu nervoso pra caramba, primeira competição, primeira vez de tudo. Beleza, só queria que o árbitro soltasse a prova para pular na água. Para poder acabar logo. Para poder acabar logo. 50 metros de nado livre, o árbitro da partida, todo mundo cai na água, e aí eu começo a nadar ali. E depois que eu ultrapasso os 25, vem aquela curiosidade, cara, quero saber em que posição eu tô. E aí eu olho por baixo d'água, para um lado, para o outro. Não vê ninguém. Não vejo ninguém. E naquele mesmo tempo que eu estava acelerado, dando braçadas para chegar,
vem aquele pensamento de frustração. Será que eu sou o último? Cara, eu sou o último colocado. Pô, que merda. Eu posso falar merda aqui? Não sei. Eu já falei. Já falou, né? Já falei. Cara, e aí vem aquele pensamento de frustração, decepção, mesmo assim nadando. E aí depois vem aquele, mas o importante é competir, tô aqui, passei por tantas dificuldades. Aí como o seu ídolo é Ayrton Senna, na realidade o segundo colocado é o primeiro derrotado, né? É isso. E aí, beleza, depois que eu consegui me recuperar emocionalmente e continuo nadando, beleza, chego lá, pá, mas com aquela sensação, poxa, cheguei em último lugar. Dever cumprido, mas frustrado. Frustrado. Só que quando eu levanto a cabeça, Nelson, eu não estava em último lugar, eu estava em primeiro, porque quando eu olhei, todo mundo estava chegando. Ainda. Ainda. Era uma disparidade muito grande, né? Então essa foi minha primeira medalha, né? E isso no Rio de Janeiro, em 98. E eu também falei, Nelson, que eu participei de 5 Paralimpíadas, e a Paralimpíada que eu mais ganhei medalhas de ouro foi em Atenas, e Atenas foi um divisor de águas para o esporte paralímpico. Sim. E para pessoa com deficiência. Mas se você me perguntar, e qual foi a Paralimpíada que você mais guarda boas recordações? Todo mundo pode achar que foi Atenas, que foi ali onde eu estourei. Mas, na realidade, foi em Sydney. A primeira. 2000. A primeira. Por quê? Porque, cara, ali... É o sonho, né? É o sonho. Austrália, Sydney, a Oceania. É lindo, é maravilhoso. Sim. Né? Eu falei essa questão geográfica só para vocês acharem que eu sou esperto, né? Falei Austrália, Sydney, falei o continente da Oceania, só para vocês acharem que eu sou esperto. Mas hoje tem Google, então tá fácil. Mas por que foi tão fascinante? Porque foi a primeira, eu ali era mais um, não tinha tanta cobrança, não tinha tanta pressão. Ali todos eram iguais. Todos eram iguais, a pressão e a cobrança não era minha, então poderia fazer tudo, poderia ir para a Opera House, poderia ir para o lago, para o rio, poderia namorar, ninguém ia saber do Clodoaldo. Nada. 2004 já era diferente, 2004... Porque já começou cobrança de resultados. Isso aí, aí o Clodoaldo tinha que ficar já era quietinho. atleta de alto rendimento. Sim, mas então a primeira Paralimpíada assim, inesquecível que eu tenho... boas recordações, foi justamente Sydney, que foi a minha primeira, né, Agora, Nelson? falando de Paralimpíadas, né? Porque era Paralimpíadas, agora é Paralimpíadas. Rapaz, né? Podemos falar disso. Eu acho o Paralimpíada uma porcaria. Mas se quiser eu explico. É porque o Paralimpíada parece que tá mandando parar, né? Pois é, Nelson. E ortograficamente, galera, eu não sou tão bom em português não, mas isso... Paralímpico é errado, ortograficamente é errado, né? E qual que é a justificativa? É que antes era o Paraolímpico, e aí quando veio as Paralimpíadas aqui para o Brasil, o Comitê Paraolímpico Brasileiro queria se adequar aos países que têm língua portuguesa, que se adequaram a terminologia inglesa, que é Paralympics, né? Tá. Só que os países com língua portuguesa, eles usam Paralympics, que tá certo, que tá ok. E aí, nós brasileiros que gostamos... Obviamente, passamos por uma reforma ortográfica e fizemos isso. O Paralímpico. Só que o que acontece? Porque eu não gosto. Primeiro que ortograficamente é errado. E segundo, nós demoramos tanto para poder estar consolidando uma marca que foi o Paraolímpico. Para depois mudar? Para depois mudar. Então, por isso meu desabafo aqui da questão do Paralímpico. Mas você usando Paralímpico ou Paraolímpico, tá correto. Agora me fala uma coisa. A gente fala muito de Olimpíadas, até um pouco de Olimpíadas de Inverno, que não é muito cultural nosso pela questão do clima, né? Cara, principalmente nesse período aqui com calorzão. Tá fresquinho aqui no Rio de Janeiro, né? Para quem de fora tiver a oportunidade de estar assistindo e não está acompanhando a questão climática aqui do Rio de Janeiro, a gente chegou a 59,5 graus de sensação térmica pela parte da manhã. Mas que bom que no Parque Shopping Jacarepaguá, no tá Multistúdios, congelante, tá entendeu? congelando. Fiquem tranquilos, a gente vai sair daqui com o dedo roxo, mas tá ótimo diante do calor que tá fazendo lá fora, né?
É verdade. Então, um calor Mas assim, o que eu ia fantástico. te perguntar em relação à questão da paralímpica ou paraolímpica, né? A gente tem muita visibilidade das Olimpíadas, a gente tem muita divulgação, não visibilidade para a Uhum. gente aqui da questão das Olimpíadas de inverno e pouco, ainda acho, pouco se fala da questão paralímpica. Ela Sim, mais ou menos é a segunda divisão da Olimpíada, porque ela vem depois, sim, todo paralelo. mundo já foi embora, a cobertura é limitada, Sim. mas tem uma questão que aí é o que eu queria te perguntar, para não entrar nessa seara de ordenação. Uhum. Por que esses nomes das classes é tão complicado? Para vocês, eu sei que tem Sim. uma divisão, Uhum. tem um critério técnico, mas para o público que assiste, ninguém entende Sim. nada. É TJ9, é para isso, para quem tem paralisia aqui, para quem tem um Uhum. membro aqui, quem não tem um membro lá. É ruim para gente, para o nosso entendimento. Sim. Se fosse uma coisa mais simplificada, talvez, é uma Uhum. construção, né? Sim. Ficasse mais acessível para a gente, né? Sim. Falando de acessibilidade inversa, né? Ficaria mais acessível para a gente o entendimento e a compreensão e o acompanhamento da modalidade paralímpica. Porque é Sim. muito complicado. O que acontece, Nelson? O segmento da pessoa com deficiência, dentro do segmento da pessoa com deficiência, a gente tem várias deficiências, Sim. né? Então, até mesmo para deixar um pouco mais justo, que acaba não sendo justo, tem que haver Nunca é, essas né? classificações dentro do esporte. Falando da natação, que eu nadei um pouquinho, né? Nadei um pouquinho, ganhei algumas medalhas, É. e Nelson, eu sempre Na realidade, falo ele deu que poucas braçadas, né? isso aí. É porque eu ia pelos atalhos. Não Aham. é a velocidade da braçada, é sim a eficácia dentro da água para o Ou seja, a deslocamento. angulação da mão de entrada e E saída. olha Para só o quem tamanho da não minha mão, faz galera. Olha para quem só. não faz natação. Pois é. Então, Nelson, tem que haver essa separação de classes. E como é realizado esse procedimento? É feita uma classificação dentro e fora da água, e aí indo para a natação. Nós temos 14 categorias. Só na natação. Só na natação. A categoria de 1 a 10 são atletas físico-motores. O que são atletas físico-motores? De 1 a 10 tem tetraplegia, paraplegia, amputação, paralisia cerebral, pessoas com nanismo ou baixa estatura. Então é feita essa classificação e entra naquela categoria, sabendo que a categoria 1 ou 2 é um tetraplégico. E o tetraplégico é o maior comprometimento da deficiência. O atleta da categoria 10 é aquele que a olho nu você não vê a deficiência. Ou seja, Mas é o menor clinicamente ela é identificável. é identificada. É o menor comprometimento. E aí a gente parte para 11 e a categoria 13. A categoria 11 é cego total. A categoria 12 é baixa visão e a 13, baixíssima visão. E a categoria 14 são para deficientes intelectuais. Isso na natação. Mas serve também para as outras modalidades. O maior grau de comprometimento é mais baixo, o menor grau de comprometimento é Maior a maior. numeração. Isso aí. Então, é dessa forma. É muita categoria, é muito complexo, mas tem que haver essas... Tem justificativa técnica, a gente entende Sim. perfeitamente isso. Mas para quem está assistindo, Quem está assistindo, às vezes, e na natação principalmente, vai ter ali uma pessoa com uma amputação e outro com a paralisia cerebral, que nem eu, que tem os 4 membros. Só que podem achar, né, que é injusto o amputado estar ali, ele tem a falta de um membro e eu tenho todos. Então, para o amputado, talvez seja injusto. Só que acaba não sendo. Por quê? No meu caso, por exemplo, eu nadava com amputado, né? Só que eu mexo, a parte superior é ok, é tranquilo, eu mexo tranquilamente. As pernas,
elas servem como âncoras. Elas pesam muito e quando eu estou cansado, elas baixam. Elas afundam. Elas afundam. O amputado não. O amputado ele só não tem... ele só tem a falta de um membro, mas ele tem a ondulação, ele tem a força, então ele consegue se deslocar com muito mais facilidade que Tem menos arrasto. menos arrasto. E na natação isso O arrasto é faz a fundamental, diferença. né? Então, são essas... Acaba não sendo justo, mas não é por maldade. É porque ainda estamos em evolução e tem realmente que haver essa separação para ficar um pouco com igualdade, Nelson. Agora, eu andei pesquisando, que eu também fiz o meu dever de casa. Garoto. Eu soube que alguém quer fazer psicologia. Então, cara, isso... Vai enfrentar isso? Quando eu comecei, né, na minha época de estudante ainda, né, quando eu fiz o pré-vestibular com a minha namorada, que ela passou e eu não, naquela época, eu queria fazer educação física, né? E aí depois entrei no esporte, depois eu pensei em fazer outros cursos e, para o final, psicologia em especialização, psicologia do esporte, né? Eu penso em fazer isso porque, Nelson, em 18 anos nadando, eu vi que para você ser vencedor, para você ser campeão, você não precisa só estar bem preparado fisicamente. Mas mentalmente. Você precisa estar muito bem preparado emocionalmente. Que foi o seu diferencial, né? Foi o meu diferencial. Por quê? Eu tô dando esse risozinho. Porque nem todo mundo vai ter a mesma mãe para poder apoiar e educar. E quando a gente chega em uma grande competição, né, nós temos que estar 30 minutos antes na sala do balizamento, que é o call-room, né? E aí ficam os 8 atletas que vão disputar a prova. E ali, Nelson... Já começa o terror psicológico. É um terror psicológico que eu me amarro. Eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho disso, galera, mas eu sinto uma falta. Porque eu ficava... Nelson, eu ficava olhando, tinha uns 7 atletas ali. Eu olhava para um, cara, se eu chegar perto daquele cara e der uma encostada, ele vai amarelar. Se eu chegar no outro, apertar um pouquinho mais forte a mão dele, ele vai... Tá? E fazia isso. Por que faziam isso comigo? Aquela encarada do batedor de pênalti pro goleiro. É isso. É um jogo psicológico. Então... Faz parte do negócio. Faz parte do negócio. E, Nelson, eu sempre achei... A desmobilização do equilíbrio emocional do adversário. Eu sempre achei, para que você possa ser um grande campeão, você passa por essas etapas, todas essas etapas. Então, se você chegar lá, na primeira colocação na medalha de ouro, eu vou te respeitar, porque essa pessoa passou por tudo isso e conseguiu superar. Sim. Então, um grande campeão Mas é essa esse. parte da psicologia para você fazer, então, eu ficaria preocupado. Você vai ensinar o seu aluno a fazer o terror psicológico do adversário? Pois é. E aí, como é que se daria isso? Eu acho que eu fiquei um pouquinho curioso agora. Eu acho que eu não seria um bom professor. Não, eu acho que nas aulas eu aprenderia umas outras estratégias. Sim, furar o olho, não. furar a sunga. Pois é, rapaz, furar a sunga. Já passou por isso? Travessia em mar aberto, sai todo mundo junto e você não sai com o braço aqui colado, não. Você sai com os braços abertos para quem pegar, pegou. Né? Sim. E aí vem, se tiver na frente, você pega a sunga, puxa, o cara vai para trás e você vai para frente. E aí você pegou um gancho. Quem ficou sem? Ah, não sei, muitas pessoas, né? Muitas pessoas. O Clodoaldo nunca ficou? Cara, o Clodoaldo fica... Cara, você tá resgatando umas histórias fantásticas. Fantásticas que eu nunca contei em podcast. Mas quando a gente tava em off ali, você até falou, cara... O que eu posso te perguntar que ninguém nunca perguntou? Vai saindo. Vai saindo. Quer dizer, saindo até a sunga, né? Até a sunga. O ano era 99, ainda morava em Natal. E naquela época, quando a gente ia para o campeonato, né? A gente que era da seleção brasileira e eu já era, quem cedia as passagens era o Comitê Paralímpico Brasileiro.
E teve uma competição aqui no Rio de Janeiro, novamente, só que no Júlio Delamare, era seletiva para os Jogos Paralímpicos de 2000, e eu participava de um revezamento que era campeão mundial. E eu sabia que ia acontecer esse campeonato, já tinha data, e aí eu cheguei para a costureira, moça, eu quero uma sunga personalizada assim, assim, assado, e ela começou a fazer. Todo no style. Todo no style. Só que naquela época, nós não tínhamos muita programação de nada. E aí, a sunga estava sendo feita, de repente eu recebo uma ligação do Comitê Paralímpico Brasileiro. Clodoaldo, isso pela manhã. Clodoaldo, tua passagem é agora às 14 horas de hoje e você tem que vir para cá para o Rio. Do nada. Do nada. Eu ia no dia seguinte. Fui lá na costureira, já estava pronto. A festa, tá pronta, só não estava com a tira, assim. Ou seja, não estava com o cadastro. Com o cadastro. Beleza, fui. Por quê? Porque no dia seguinte, inventaram lá que eu e o revezamento, nós íamos abrir a competição para fazer uma apresentação, já que o revezamento era campeão do mundo. Era Sim, então mundial. Era o que todo mundo queria ver. Era o que todo mundo queria ver, era a parte principal. Chegou o dia do campeonato, todos os 4 atletas ali, eu era o último a cair na água. É aquele para recuperar o tempo perdido pelos outros, né? Isso aí. Só tinha aquele revezamento, uma luz gigantesca em cada atleta seguindo ele. Para pegar todos os detalhes da performance. Todos os detalhes. Plateia, gente pra caramba, arquibancada. Televisão. E aí, vem o terceiro atleta, bate. Como eu tava no calor da emoção, beleza, ele bateu, eu pulei. Pluft. Fui. Só que eu já senti... algo escorrendo. Minha sunga deslizando. Tinha que continuar. Vou lá, continuo. Sei que eu cheguei, a sunga já estava quase saindo. Mas ninguém também não falou nada. Mas eu percebi que caiu. Como ninguém falou nada... Eu achei que ninguém viu. Eu achei que ninguém viu, ou eu tenho uma bunda muito feia, né? Isso eu nunca contei pra ninguém, viu? Boa, Nelson, obrigado. A sunga era branca? A sunga era azul. Não tinha como esconder, né? Isso aí. Então, como ninguém falou, foi uma dessas opções, né? E depois dali veio vários... cara, e eu me lembro também... Qual outro percalço da... Não, agora teve uma coisa descontraída, mas agora tem uma coisa até que faz sentido pro Clodoaldo, que você perguntou da primeira vitória. E aí eu me lembrei da minha primeira medalha de ouro em uma Paralimpíada, né? E a primeira medalha de ouro na Paralimpíada foi em Atenas, 2004, 100 metros nado livre. E eu sempre falo, Nelson, que... são 3 grandes momentos, são 3 grandes emoções. A primeira grande emoção é quando você está preparado ali no bloco, esperando a partida do árbitro para todo mundo sair. Essa é a primeira grande emoção. A segunda é quando você chega, bate na borda da piscina, olha para o placar e geralmente eu estava em primeiro lugar. Essa é a segunda grande emoção. A terceira grande emoção é quando você vai para o pódio, né? E essa é a terceira e a maior de todas. Por quê? Porque você vai para o pódio, você é colocado a medalha de ouro no teu pescoço, teu hino começa a ser cantado, a ser tocado, a bandeira do Brasil começa a subir, né? Ficar no lugar mais alto do pódio, e a torcida inteira, né? Em países diferentes, principalmente, ficam em silêncio, respeitando. E muitas vezes não sabem nem qual que é a letra, mas eles respeitam e você ali no centro de tudo, você, cara, eu sou o causador de tudo isso. Então essa é a maior emoção de todas, Nelson. O respeito, né? Isso você fala uma coisa interessante, né? A questão do respeito aos símbolos nacionais, né? É uma coisa que hoje ainda, né, o esporte proporciona isso, né? A questão dos símbolos, a respeito aos símbolos nacionais, né? Porque eu sou de uma geração que quando a gente estudava, a gente cantava o hino nacional, a gente se formava, né? Fazia todo um processo ali, né, de respeito, né? Por tudo aquilo que simboliza hoje o nosso país, né?
E está se perdendo com o tempo, né? E o hino nacional é o maior símbolo de tudo isso, né? Sim. É tanto que você me perguntou meus grandes ídolos, e o primeiro de todos é o Ayrton Senna. E, Nelson, naquela época, tinha 7, 8 anos de idade, ficava em casa assistindo. Era o nosso programa preferido de domingo de manhã. Isso aí. Sendo que no sábado, eu acordava cedo também para acompanhar poder o treinamento. Né? E o cara, nos treinamentos também, era fantático. Sim. Fazia sempre as voltas mais rápidas. Sim. Né? E eu via as entrevistas. Principalmente na chuva. Principalmente na chuva. Donington Park, que diga. Mônaco, o rei de Mônaco também. Então, e eu ficava ali vendo ele no treinamento, vendo as entrevistas, e principalmente quando era corrida no domingo, né? E geralmente ele ganhava no braço. Naquela época era no braço. Era realmente. no braço. Aquilo Isso ali aí. era terrível. E tinha embreagem, tinha uma série de Passagens coisas de marcha. que hoje não tem. Hoje é Hoje borboleta. Isso aí. E é tudo mecanizado. Naquela época, não, era braçal. No braçal. Quantas vezes ele ganhou corrida sem a primeira, segunda, terceira marcha? Né? Hoje o carro nem anda. Isso aí. Então, ficava vendo, e o que mais me emocionava, Nelson, era quando ele ganhava, e aí... Pegava sempre a bandeira. Sempre tinha uma bandeirinha pequena, ele dava uma volta no autódromo com aquela bandeira. Cara, desde aquela época e até hoje, você não vê isso. Os atletas de Fórmula 1 ganham, vão lá para o pódio e não acontece nada. Não, o único que fazia era o brasileiro. Era o brasileiro Ayrton Senna. E quando ele chegava no pódio, toda a sua emoção, todo o seu choro, muitas vezes nem conseguia ficar em pé de tão cansado. Mas enrolado na bandeira. E eu ficava olhando aquela cena, Nelson, e ficava imaginando, cara... Um dia eu vou fazer aquilo. Um dia eu vou ser o Ayrton Senna, né? E Deus, Nelson, Deus é tão genial e tão inteligente que ele não me deixou ser o Ayrton Senna das pistas, porque eu dirijo ruim pra caramba, né? Mas, por outro lado, eu acredito que ele me deixou ser o Ayrton Senna das piscinas. Sim, com certeza. Porque ouvi o hino nacional, fiquei no lugar mais alto do pódio, né? Então, essa simbologia que você até puxou esse assunto... Agora... Então, isso é bem legal. E o tubarão paralímpico surgiu da onde? Não foi da primeira escolinha que era o tubarão da Hanna-Barbera, né? Que Hanna-Barbera? É que o Nelson é muito culto. O tubarão da Hanna... Vai contar essa história aí, que eu não sabia. Vai. A Hanna... Hanna-Barbera. Você vai contar ou quer que eu contar do tubarão? Tem o do Conta o tubarão. Cara, tem do tubarão e ainda tem do tubarão. Espero que dê tempo, né? Dá sim. Temos alguns minutos antes aí. que sermos expulsos daqui. Quando você falou tubarão, né, que eu comecei na Academia Tubarão, depois de ficar famoso, vim para o Rio de Janeiro, veio a imprensa me entrevistar, e numa delas um jornal impresso. E aí, Clodô, vamos fazer um ping-pong, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá. Você é de onde? Qual time de futebol que gosta de fazer? E aí, qual a primeira pergunta dele? Qual foi o clube de natação que você começou a nadar? Tubarão. E aí depois veio várias perguntas. Uma hora depois, Clodô, para finalizar o nosso bate-papo, qual que foi a escola de natação que você começou mesmo? Tubarão. É Tubarão? É que eu achei que você era gago. Não tenho nada contra, galera, mas eu não sou gago. Aí tirando um tutu, né? Aí veio do tubarão. Como surgiu o tubarão paralímpico? Cara, 2012, Campeonato Mundial de Natação em Mar del Plata, Argentina. Esporte paralímpico não era tão divulgado, não tinha tanta visibilidade. Só que em 2000, nas Paralimpíadas de Sydney, foram vários jornalistas e foram estagiários também da comunicação. E lá eu conheci uma garota que era estagiária até então, a Gisliene Hesse, ela é de Brasília.
Ficamos amigos nos Jogos Paralímpicos de Sydney. E aí, quando acabou, eu fui para Natal e ela foi para Brasília, de onde mora. Beleza. Vem 2002, eu participo do Campeonato Mundial na Argentina e ganhei 3 medalhas de ouro, batendo 3 recordes mundiais. E a Gisliene, nessa época, ela já estava formada em jornalismo, apaixonada pelo esporte paralímpico. Ela sabia que eu estava lá, que eu tinha ganhado esse monte de medalhas, e mandou um release para todo o Brasil por conta própria. O Tubarão Paralímpico, a Bocanha, várias medalhas, vários recordes mundiais. E aí ficou, Tubarão Paralímpico. E ficou? Ficou. Assim, surgiu do nada, então. A culpa é dela. Sim, sim. Eu só espero, Nelson, que ela não esteja vendo esse nosso bate-papo, porque se ela ver, ela vai querer cobrar royalties e propriedades para mim, Nelson. Sim, sim, com certeza. Vai abocanhar o seu nome. Pois é, não, mas brincadeira, Gigi, beijão para você e obrigado, né? Porque o Tubarão Paralímpico é por pura culpa sua, garota. Isso é importante. Ser lembrado pelo um animal tão antigo que a gente tem no nosso ecossistema marinho, né? Que o tubarão é o animal mais antigo que a gente tem, né? Que ao mesmo tempo que ele é um animal agressivo, mas ele é um animal que também proporciona grande beleza pra gente. Sim. E as suas conquistas, elas geraram enormes belezas para o Brasil. Que alegria que ele trouxe. Eu assisti várias das suas conquistas em casa. Sim. Né? Que é o esporte assim, de Olimpíadas que eu gosto de assistir a natação. Né? Melhor modalidade do mundo. É rápido, disputado e é superação. Sim. É superação. Porque são anos e anos e anos de treinamento para você chegar ali, o atletismo também tem e tal, mas a fisiologia do atletismo é diferente da fisiologia do nadador. Sim. Né? As pessoas nasceram para andar, para caminhar, para correr, mas para nadar realmente não. Nós somos um peixe fora d'água. Isso. Então Entendeu? É diferente. Então é diferente. Então a gente teve uma superação para estar ali naquela modalidade. Aí eu gosto de assistir. E assisti bastante. Parabéns. Obrigado, Nelson. E, cara, eu sou muito agradecido pelo esporte, principalmente pela natação. Como eu já falei, foram 18 anos nadando. E o mais legal, Nelson, é que nesses 18 anos eu não falava só do esporte, eu não falava só da minha modalidade. E é por isso que eu acredito que até hoje eu acho que eu ainda continuo na mídia, eu continuo sendo falado em vários assuntos e principalmente no segmento da pessoa com deficiência. Sim. E nesses 18 anos eu vi que a minha maior missão, Nelson, não era só ganhar medalhas, não era só estar... ser um exemplo. Sim, para o segmento da pessoa com deficiência. Então, sempre quando eu tinha oportunidade, o repórter vinha para mim, perguntava sobre o campeonato, eu falava sobre o campeonato, mas eu falava em questão de acessibilidade, em questão de ter a importância de olhar para a pessoa com deficiência, porque eu sofri muito quando eu ia treinar, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia pegar um ônibus acessível, aonde eu parava era ruim. Então, por isso que hoje eu acredito. Porque não adianta só a sua superação quando os limites são técnicos, né? Aí fora. Sim, e nós somos uma ferramenta para justamente dar luz, dar informação, para que possamos ter um país e um mundo mais acessível. E hoje é isso que eu faço. Hoje realizo consultorias em acessibilidade e inclusão para prefeituras, para empresas privadas, né, empresas particulares. Hoje também comento esportes paralímpicos pelo Grupo Globo. Que bom. Realizo palestras motivacionais contando um pouco da minha história desde o meu nascimento, infância e adolescência, mas eu conto a minha história, como vocês viram aqui, de uma forma bem-humorada, de uma forma alegre, para que as pessoas possam ver. Porque a vida tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. Ela não pode ser chata.
E aí, para que as pessoas possam ver, caramba, o Clodoaldo passou essas dificuldades todas, mas ele superou com alegria, com felicidade, com esperança, otimismo. E é isso que a vida nos traz. Isso aí, gente. Estamos aqui encerrando. Já? Já. Cara, me falaram que era 1h30, só foi 1 hora. Nada, é o sprint, é 50 metros rasos. Ah, Começou quando você vê, olhou para trás, já tá terminando. E com sunga. E com sunga, sem cair. Viu? O papo foi tão bom que passou rapidão. Passa muito rápido. Eu só queria, para terminar, te fazer uma pergunta. Que mensagem você dá para todo mundo que tenha algum tipo de deficiência com a sua experiência? Nelson, eu vou até mais além. Para pessoas com e sem deficiência, que vocês possam ver o Clodoaldo aqui, né? Participou desse belo podcast, Pod Nelson, né? Que vocês possam ver o Clodoaldo e falar, caramba, o Clodoaldo Silva nasceu com uma paralisia cerebral lá em Natal, no Rio Grande do Norte, na infância e adolescência, passou preconceito, passou discriminação, mas com muita alegria e bom humor, conseguiu superar essas dificuldades, começou a nadar como fisioterapia e anos depois se tornou um grande campeão no esporte e na vida. Então, se esse cara que tinha todas as desculpas do mundo para se fazer de coitadinho, se fazer de vítima, não fez, e ele procurou evoluir, ser pessoas melhores, então, se ele consegue, eu também posso fazer o mesmo, eu também posso ser um campeão no esporte ou na vida. Essa é a mensagem, Nelson. Obrigado mais uma vez aí pela sua presença aqui, tá? E ó, fiquem no aguardo, vou falar de novo, surpresas virão. Uhul! Gente, obrigado mais uma vez aí. Não esqueçam de curtir, deixar os seus comentários e até a próxima.